Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Pessoal, nós estamos aqui no dicionário bíblico. Primeiramente, se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi aí por 61991192421, Irmão Alex, beleza? Nós estamos aqui no dicionário bíblico e a palavra que nós vamos trazer algumas informações aqui hoje é a palavra jardim. É uma palavra interessante, tem referências, né, na Bíblia hebraica, né, sobre jardim, e é importante a gente ver, a gente saber, né, sobre as palavras, para quando a gente estiver lendo, compreender, né, qual era o entendimento de jardim, como é que era. Isso aí é muito importante. Beleza? Vamos lá então. Jardim. Os jardins do Egito, geralmente ligados aos palácios de reis ou à riqueza, eram recantos onde árvores eram cultivadas por irrigações. Interessante. Então, normalmente, os reis, né, eram num palácio que tinha aquele jardim belíssimo. Continuando. Os jardins egípcios eram também equiparados com os pavilhões e a água de irrigação era desviada para formar piscinas e córregos artificiais. O jardim era um refúgio agradável contra o calor do sol. As árvores também eram cultivadas e a arte egípcia representava a família, a seus hóspedes divertindo-se no jardim ou crianças brincando. O jardim mesopotâmico era um recanto de árvores cultivadas das principais árvores frutíferas. Como o jardim egípcio era também irrigado e apreciado com local agradável. Devido aos pavilhões sobreados, mas parece que as árvores não eram cultivadas. O jardim mesopotâmico também era às vezes um parque ou reserva de caça, mas somente no caso de um jardim do rei. A habilidade de construir jardim para o cultivo de frutas e legumes, como um anexo para o descanso e recreação, foi mais bem desenvolvido pelos gregos e romanos. O jardim da Bíblia hebraica, né, não era tão bem cultivado como o jardim egípcio e o mesopotâmico, e corresponde mais ao nosso pomar. O jardim onde o homem é colocado na criação, Gênesis capítulo 2, verso 3, assemelha-se mais a um jardim mesopotâmico do que um jardim palestinense. O jardim do rei em Jerusalém era, sem dúvida, ligado ao palácio real. 2 Reis, capítulo 25, verso 4. Jeremias, capítulo 39, verso 4, e Jeremias, capítulo 52, verso 7. Não é certo que este jardim seja idêntico ao jardim de Oza, onde Manassés, né, 2 Reis, capítulo 21, verso 18, e Amon, 2 Reis, capítulo 21, verso 26, foram enterrados. O jardim de legumes que Acabe queria fazer da vinha de Nabote, em 1 Reis, capítulo 21, verso 2, parece ter sido um tipo de jardim raro na Palestina. Ser como um jardim irrigado era ser próspero e pacífico. Isaías, capítulo 58, verso 1. Jeremias, capítulo 31, verso 11. Plantar jardim e comer o seu fruto
era, por outro lado, um sinal de paz e prosperidade. Interessante, né? Jeremias capítulo 29, verso 5 e 28. Amós capítulo 9, verso 14. Os jardins dos israelitas também eram locais de descanso e repouso, como vemos em Cantares, onde o amado é denominado um jardim. Cantares capítulo 4, verso 16, Cantares capítulo 5, verso 1, Cantares capítulo 6, verso 2, Cantares capítulo 8, verso 13. Sobre o Éden e o jardim do Eterno, né? Jardim que nós conhecemos, jardim de Deus, o jardim fechado de Joaquim, marido de Susana, era usado para entreter seus hóspedes, como para passeio e banho. O Getsemane, uma alameda de oliveira, é chamado de jardim, em João capítulo 18, verso 1 e verso 26. Em João também observa que o sepultamento de Jesus, né, de Yeshua, Yahushua, estava no jardim, né, que é João capítulo 19, verso 21. Beleza, pessoal? Então tá aí, trouxe algumas informações e é importante, né, que tem vezes que você lê algumas passagens e traz essa referência jardim e para você ter mais ou menos noção de como era o jardim naquele período, naquela época, né? Então tá aí, normalmente quem tinha jardim era só nos palácios reais, quem tinha muita grana, porque eles viviam no deserto, né? Então tinha que ter muita grana para poder estar cuidando ali e ter o jardim sempre bonito. Beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.